Vamos receber agora, no linha de frente, Mário Ricardo Fishbein. Ele vive em Israel há 52 anos. Atualmente ele está na cidade de Natânia, ao norte de Tel Aviv, que é uma região central de Israel. É guia turístico autorizado por parte do Ministério do Turismo e, tristemente, já a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso apoio, ainda que à distância, ele perdeu na guerra a sua sobrinha, a Celeste, que estava na balada, foi morta pelo Hamas no Fest Universo Paralelo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-lo, agradecer a sua presença, transmitir aqui, ainda que à distância, os nossos sentimentos. Uma jovem que estava se divertindo, que não tinha provavelmente nenhum tipo de relação com essa guerra, com questões políticas, estava apenas se divertindo, vítima de um ataque terrorista, covarde, desumano, pior ataque sofrido por Israel desde o Holocausto. Eu tive acesso aqui, Daniel, às imagens. Nós não vamos mostrar, não da sua sobrinha, por favor, mas do ataque, da tragédia que foi praticada. É realmente revoltante. Eu queria que você dissesse, em primeiro lugar, como está você, a sua família, os pais da Celeste, o estado de espírito e diante dessa situação também de guerra. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Obrigado, eu que agradeço. Como é que você está sentindo? Olha, enquanto a família, hoje nós terminamos uma semana de luto, que na religião judaica existe a semana de luto, que se chama Shiva. Shiva é 7. A família fica em luto, mais que todas, principalmente a mãe e o irmão dela. O pai dela, não sei, não temos nenhuma ideia do que ele está fazendo. Recebendo visitas, recebendo pessoas que vêm oferecer os pêsames. E hoje, exatamente, terminamos essa semana, depois de uma semana se vai no túmulo da pessoa falecida, se reza, e depois continuamos outra vez, se volta depois de um mês, se volta depois de um ano. E estamos nessa. Agora, enquanto a minha mãe, a irmã e o meu sobrinho, vocês podem ver que estão completamente arrasados. Fishbein, quantos anos tinha a Celeste, que estava numa festa com outros jovens, quando houve esse ataque covarde, repugnante? Ela não estava em nenhuma festa, ela estava num lugar chamado Kibbutz Be'eri. E Kibbutz Be'eri é uma comunidade rural no sul de Israel, perto da faixa de Gaza, de 1.200 pessoas, das quais aí foram assassinadas 200. Para vocês terem uma ideia, de 1.200 pessoas, 200 foram assassinadas de uma forma que eu não quero nem relatar para vocês, porque são coisas que acho que nem os nazistas chegaram a fazer o que fizeram aí dentro desse lugar. A Celeste morava aí como... Minha mãe mora há muitos anos lá. Quando nós chegamos aqui em Israel, em 52 anos atrás, fomos morar nesse kibbutz. Quando eu casei, eu saí de lá. Minha mãe e meu pai continuaram morando lá. Meu pai faleceu há 7 anos atrás. Minha mãe tem 94 anos, ainda morava nesse kibbutz, nesse lugar. E a Celeste, quando terminou a escola, ela foi procurar trabalho, e minha mãe arrumou um trabalho para ela como babá no jardim infantil, aí dentro desse kibbutz, desse lugar. E ela trabalhava lá. E isso foi na sexta-feira de noite, que foi era um fim de semana festivo. Então todos foram para a casa da minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, e a Celeste morava lá, ela trabalhava lá, mas não junto com a minha mãe, ela tinha uma casa dela. E já na sexta-feira, sábado de manhã, quando começou o ataque, às 6h30 da manhã, primeiro foi um ataque de mísseis, todos entraram automaticamente dentro dos bunkers, cada casa tem um bunker. Minha mãe com minha irmã, meu sobrinho e a cuidadora da minha mãe. E a Celeste entrou no bunker na casa dela, junto com o namorado. E nós não estamos comunicando com eles o tempo todo.
Ó, nós estamos com uma interferência, estão retomando o contato com o Mário Fishbein, que perdeu a sobrinha no ataque. Ela se encontrava num kibbutz, um ataque covarde praticado pelo Hamas. Enquanto isso, nós vamos passando uma informação aqui para vocês. Retomou? Vamos passar uma... Então, vamos retomamos o contato. Pode continuar falando, por favor, você venha relatando essa experiência. Como é que é a vida num kibbutz? Existem abrigos antiaéreos dentro desse kibbutz. É uma experiência muito, até socialista, em que as pessoas trabalham pela própria subsistência, estão ali em paz, cultivando, vivendo numa interação, e de repente sofrem um ataque como esse. Como é que era essa vida dela nesse kibbutz? Conta um pouco para nós, por favor, ô Mário. Bom, a vida numa kibbutz é uma vida comunitária. Eles se repartem entre eles o trabalho, o que o kibbutz ganha, e é como uma forma de vida socialista bastante liberal hoje em dia. Antigamente era muito mais rígido. E tem pessoas que trabalham no campo, tem pessoas que trabalham na fábrica, tem pessoas que trabalham como ela trabalha, mas ela é uma pessoa que vinha de fora. Os membros do kibbutz é outra coisa, entendeu? Eles se repartem entre eles, por exemplo, o chefe da fábrica, sim, o gerente da fábrica, e uma pessoa que trabalha na cozinha ou servindo comida no refeitório, eles recebem exatamente o mesmo salário, né, digamos, seria isso, entendeu? Essa é a vida comunitária que existia até 7 de outubro desse ano nesse kibbutz. Mário Ricardo Fishbein, nós estamos aqui avisando o nosso pessoal, tem um pouco de interferência, mas é uma entrevista muito importante. O Mário se encontra em Israel, perdeu uma sobrinha que estava trabalhando num kibbutz. A gente tem que lembrar que tanto os jovens como que se encontravam naquela balada, quanto as pessoas que estavam nesse kibbutz, que não é um kibbutz que é um kibbutz com uma mentalidade mais aberta, não são aqueles ultranacionalistas que são contra, não, pelo contrário, são até as pessoas mais próximas que querem a paz, estimulam isso, e foram esses justamente vítimas desse ataque mais covarde, um dos mais covardes na história da humanidade e, sem dúvida, o mais grave desde o Holocausto em Israel. Eu vou passar aqui a pergunta, nós estamos com nossos debatedores, querem muito conversar com você. O Nelson Kobayashi vai fazer uma pergunta. Eu só queria que você dissesse o seguinte: nessa rotina está tocando muitas vezes a sirene, você tem que se abrigar e ir para abrigos antiaéreos. Como é que está essa... Você tem receio de que terroristas tenham se infiltrado e possam praticar algum tipo de ataque? Como é que está o dia a dia da população? Queria a sua resposta e depois vou passar para o Nelson Kobayashi fazer a pergunta. Olha, a vida aqui em Israel é uma vida muito acostumada a guerras, conflitos, incursões armadas. Toda a população serviu o exército, eu mesmo servi o exército. 3 anos eu fui tanque de batalha. Estamos acostumados a isso, a tudo que você diga, mas ao que aconteceu 7 de outubro nunca tinha acontecido aqui. Por quê? Mais que tudo, todos esses que estavam lá nessa festa, a maioria das pessoas, todos os que moram em kibbutz, são pacifistas. O que quer dizer são pacifistas? Quando foi a retirada da faixa de Gaza, na época que Israel se retirou da faixa de Gaza, os maiores apoiadores a favor da retirada e a favor dos palestinos eram justamente esses que foram assassinados. As pessoas eram os maiores apoiadores da paz. Quer dizer, eles não têm nenhum interesse em matar judeus por matar judeus. Não tem nada que ver se é política esquerda, direita, centro, de baixo em cima. E a coisa deles é assassinar judeus, terminar com o Estado de Israel. Israel, para eles, tem que deixar de existir, os judeus têm que ir embora daqui, e quem não for embora vai ser ou base de escravidão ou vai ser exterminado. Essa é a ideia, eles dizem isso, não sou eu que invento. Vocês podem ver a ideologia, podem pesquisar a ideologia deles, é exatamente o que eles dizem. Descobrimos de uma forma bastante digamos, abrupta, que Hamas é ISIS. Hamas é ISIS, e o mundo inteiro pensa que Hamas é um grupo de liberação palestina, eles não têm nada a ver com isso. O que eles querem fazer é muito simples. Eles querem terminar primeiro com o Estado de Israel, depois continuar com outros países em volta do Estado de Israel,
e chegar, vocês creiam ou não, eles já estão fazendo isso de uma forma bastante clara na Europa. Exatamente. Nós estamos conversando aqui com o Mário Ricardo Fishbein, que perdeu uma sobrinha nesse ataque terrorista do Hamas, ataque que vitimou, a maioria eram jovens pacifistas que não estavam ligados nessa questão da disputa e da guerra. No momento em que são 14 horas e 28 minutos, horário de Brasília, 20 horas, 28 minutos, horário de Israel, nós vamos para um rápido break para o rádio, mas continuamos aqui conversando com o nosso querido Mário Fishbein, e eu passo a palavra ao Nelson Kobayashi para dirigir a sua pergunta, agradecendo, continuando a agradecer e manifestando a nossa solidariedade a você e sua família. Nelson Kobayashi. Senhor Mário, uma boa noite para o senhor aí. E primeiro receba, por favor, os nossos pêsames pela perda da sua sobrinha. E a minha pergunta é sobre o senhor em relação ao que se esperar agora pela frente. Qual é esse momento de tensão, de angústia em relação ao que pode vir? Porque a gente tem visto que em Israel continuam as sirenes, e as sirenes significam a continuidade dos ataques pelo Hamas. Como tem sido aí no dia a dia? O senhor está ficando mais em casa? O senhor teme que isso possa escalar e piorar? Qual é a sua expectativa, o seu sentimento nesse momento em relação ao que pode acontecer? Pode começar também um ataque de parte do mesmo grupo. Alô? Vocês escutam? Estamos ouvindo bem, avisando o nosso pessoal que há alguma interferência, porque ele está em Israel, claro que ele está num local e que ele tem que tomar cuidado dos bombardeios que podem chegar, mas é uma entrevista muito importante de uma pessoa que perdeu uma sobrinha covardemente assassinada no atentado terrorista. Pode prosseguir, senhor Mário Fishbein. Enquanto ao dia a dia aqui em Israel, o dia a dia é um dia a dia que a maioria das pessoas não estão trabalhando, as escolas não estão funcionando, a maioria do comércio está fechado, muito pouco trânsito na rua, as pessoas estão todas aqui em Israel em estado, digamos, um estado de choque, assim, pelo acontecido, por tudo que aconteceu naquele dia e o que está acontecendo depois. Continuam os ataques dos terroristas do Hamas contra a população civil de Israel, sim, mais que tudo contra a população civil de Israel. A isso estamos acostumados, né? É difícil de dizer, parece incrível, mas a isso já estamos acostumados fazem muitos anos. Mas o estado de ânimo aqui do povo está uma parte bastante, digamos, bastante pesado. Mas, por outra parte, temos a seguridade que as forças armadas de Israel vão conseguir terminar tarde ou cedo com esse problema, porque o problema não são os palestinos, o problema é o Hamas. E enquanto o mundo não entender que o problema é o terrorismo e não Israel, Israel pode viver em paz, tranquilo, sem problema nenhum com todo mundo. Tanto assim que fizeram muitos tratados de paz ultimamente com vários países árabes. Sim, pode viver em paz, todos queremos viver em paz. Exato, nós estamos retornando agora do break do rádio, nossas afiliadas estão retornando, estamos conversando com Mário Ricardo Fishbein, que perdeu uma sobrinha no atentado terrorista do Hamas do dia 7 de outubro. E ele está relatando as dificuldades do dia a dia com escolas fechadas, as pessoas com medo, pânico instalado, o desejo de Israel de viver em paz. Mas, claro, esse tipo de ação terrorista cria, por mais que o país esteja acostumado, uma situação de pânico. Mário Ricardo, você pode prosseguir relatando essa situação. Mas o Diego Tavares quer fazer uma pergunta para você, ok? Diego Tavares, a sua pergunta para Mário Ricardo Fishbein. Senhor Mário, muito boa tarde. Apesar das circunstâncias, um prazer falar com o senhor. Eu queria saber um pouco mais do lado pessoal do senhor, da sua família. Qual o sentimento que vocês têm? O senhor acabou de dizer aí que a causa do povo palestino é uma causa legítima, mas nós observamos nos últimos dias
muitas manifestações, como infelizmente e vergonhosamente nós tivemos aqui no Brasil, favoráveis ao Hamas, exaltando o Hamas. Qual o sentimento que o senhor e a sua família que perderam um ente querido têm ao ver esse tipo de manifestação ao redor do mundo? Olha, a mesma coisa que você vier me perguntar, quais são meus sentimentos com os nazistas. É a mesma pergunta. Não tem nenhuma diferença. Se os nazistas tinham a ideologia antissemita, Hamas tem a ideologia antissemita, que é traduzida em ideologia anti-israelense, é a mesma coisa exatamente. Todos que têm a ideologia contra Israel, eles são antissemitas. Não tem nada que ver com Israel. O problema é antissemitismo. O problema nosso no mundo. Muito bem. Mário Ricardo Fishbein, israelense, que mora em Israel, sua sobrinha Celeste se encontrava num kibbutz, foi assassinada covardemente, uma menina, uma moça, uma pacifista, não tinha nenhum envolvimento com questões políticas, num crime horrendo, inexcusável sob qualquer aspecto, não há qualquer relação em justificar esse atentado terrorista covarde contra inocentes, jovens, mulheres, idosos, sob qualquer pretexto. É como ele disse, ódio puro, e não desejo de defender o próprio povo, o povo palestino. Eu queria passar a palavra agora ao Cristiano Vilela, mas olha, o Mário estava fazendo um cálculo aqui, Israel tem mais ou menos 10 milhões de habitantes? No Israel tem quase 10 milhões de habitantes, dos quais, vocês contam, mais ou menos 6 milhões são judeus. Todos os demais são árabes, entre árabes muçulmanos, entre árabes cristãos, entre outras religiões que existem aqui. Então, Mário, para dar uma noção aqui no Brasil, para quem está nos acompanhando, o Brasil tem 203 milhões de habitantes, segundo o último censo. Então, são 20 vezes a população de Israel. Seria como se tivesse o atentado terrorista matado 28 mil brasileiros. Esse é o tamanho proporcional do impacto do terror praticado neste atentado. Cristiano Vilela vai endereçar uma pergunta a você, Mário, e toda vez que eu dirijo a palavra a você, eu não posso deixar de ter o meu sentimento de solidariedade. Uma imagem que ecoa no meu coração é da jovem adolescente que foi retirada dos seus pais e levada para o cativeiro, o pai olhando e a menina assustada sendo levada. É muito forte esta imagem e eu não posso deixar de manifestar aqui minha solidariedade a você. Cristiano Vilela, a sua pergunta. Mário, boa noite a você. Aí em Israel já estamos no período da noite. Meus sentimentos também, tal como os meus amigos aqui da mesa. Eu gostaria, na linha do que foi perguntado anteriormente aqui pelo Diego, eu gostaria de obter uma informação de você de que forma está ecoando aí em Israel, entre os meios de comunicação, entre a população de Israel, o fato de termos no mundo uma série de manifestações claramente antissemitas que estão parabenizando o Hamas por esse crime bárbaro ocorrido, e nós temos inclusive posições até certo ponto tímidas, até certo ponto sem detalhar de uma forma específica como deveria ser por parte da própria Organização das Nações Unidas. Como é que isso está ecoando em Israel? Israel, diante desse grave ataque, estaria se sentindo desamparada por uma parte significativa da comunidade internacional? Estamos com uma interferência aqui, já estamos retomando o contato, reiteramos que é uma entrevista com a comunicação truncada. Ele está num local em Israel de difícil comunicação para sua própria segurança. Ele está relatando como a sua sobrinha Celeste foi morta pelo Hamas, se encontrava num kibbutz, que era um kibbutz pacifista, não de pessoas ultra-ortodoxas, conservadoras, e ele está relatando isso. Volta aqui a sua pergunta sobre manifestações antissemitas de solidariedade ao que o Hamas fez, confundindo completamente a discussão sobre o processo de paz de 2 estados, que é uma aspiração legítima do povo palestino, com esse atentado terrorista praticado. A pergunta do Cristiano Vilela.
Oi, Mário. Eu sei, olha, a questão... Sim. Pode responder. Pode Posso continuar. responder? Pode continuar, sim, por favor. Olha, a questão é muito simples. Nós vamos voltar na sequência. Eu queria então que você fosse comentando aqui nosso comandante Robson Farinazzo com informações privilegiadas do ground, do setor onde está ocorrendo. Há outros grupos terroristas, existem outros braços terroristas do Hamas organizados, há grupos terroristas organizados em bairros, portanto não será uma tarefa fácil a destruição do Hamas, porque o Hamas está misturado no seio da população. Claro que é uma minoria insignificante no meio de 2.300.000 palestinos vítimas do Hamas, mas são terroristas que estão em todos os locais, uma incursão terrestre muito difícil. Comandante Robson Fernandes, como conduzir uma incursão anfíbia e terrestre dessa maneira? É necessário que os bombardeios continuem para a destruição de túneis com riscos de efeitos colaterais? Sua análise estratégica do conflito. Capês, antes de tudo, eu queria dizer que essa lista que nós passamos para você foi um levantamento feito a nosso pedido pelo professor Lineker Sérvio. Ele é especialista em Oriente Médio de Porto Velho, Rondônia. Bom, o que acontece é o seguinte: Israel precisa fazer um delineamento preciso das fortificações e posições do Hamas na faixa de Gaza. Mas isso é muito difícil. Por quê? No senso comum, né, as pessoas acham que só o levantamento eletrônico, através de satélites, radares, reconhecimento aéreo, etc., você consegue fazer um levantamento. Isso é lei do engano, né? Essas coisas, é muito fácil você iludir um sistema eletrônico, qualquer que seja, você consegue iludi-lo aí com um razoável grau aí de assertividade. Então, não tem jeito, vai precisar colocar o boots on the ground. Parece, né? O coronel McGregor falou e já está repercutindo em diversas fontes, inclusive em mídias do Oriente, do Extremo Oriente, que as forças especiais dos Estados Unidos, né, em cooperação estreita com os militares de Israel, tentaram uma ação ontem em Gaza para resgatar reféns ou fazer um reconhecimento, mas foram repelidas, inclusive com baixas. Falando em baixas, é preciso lembrar uma outra coisa que também não está sendo muito noticiado no Ocidente. Diversos americanos teriam ficado feridos em cerca de 13 ataques proporcionados por milícias xiitas pró-Irã no Iraque e na Síria. E muitos militares americanos teriam sido evacuados às pressas para hospitais militares dos Estados Unidos na Alemanha. Mas o que eu preciso colocar para você, que é importante aí, é que essa ofensiva de Israel, se ela acontecer, eles estão preparados para muitas baixas, tá? Eles devem perder muitos soldados ali, porque vão ser combates encarniçados. Ninguém tem dúvidas a respeito disso. É muito complexo combater ali. Nós estamos retomando a nossa entrevista com Mário Fishbein. Ele se encontra em Israel. Claro que há dificuldades, está truncado do local em que ele se encontra. Ele é tio de uma moça celeste assassinada covardemente dentro de um kibbutz. O comandante Robson Farinazzo estava fazendo uma análise estratégica dos riscos da incursão terrestre, que terá que ser feita. Não se consegue destruir todos os túneis com a força aérea, não se consegue destruir o Hamas apenas com bombardeios, vai ter que haver uma incursão a um terreno repleto de guerrilheiros, são guerrilhas, são misturados na população e escondidos. Eu vou pedir que o comandante enderece uma pergunta a você, Mário, para que você faça uma análise também. Por favor, comandante. Senhor Mário, boa noite. Nossos sentimentos e meus pêsames pelo passamento da sua sobrinha, nossa solidariedade. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta que ela se espraia em duas, tá? Eu queria saber como é que está sendo a reação de Israel, né, no emprego de forças militares, se o país está preparado para tudo que pode vir. E uma coisa que eu queria saber, tem uma curiosidade que nós temos aqui, o senhor que tem um conhecimento da vida no kibbutz, né? Se depois desses acontecimentos, se os kibbutzim estão recebendo armas, se esses kibbutz mais a sudoeste de Israel estão sendo retirados da proximidade da fronteira, enfim, se o senhor puder falar para a gente também sobre medidas, precauções extras aí na segurança do kibbutz, seria interessante. Muito obrigado. Olha, o kibbutz já não existe mais. Sim? O
O kibbutz foi totalmente queimado, destruído, bombardeado, explodiram casas. Hoje em dia ninguém mais mora lá, toda na faixa de Gaza ninguém mora lá. Não só nesse kibbutz, nesse Be'eri, em todos, ninguém mais mora lá. Quem está lá é o exército e poucas pessoas organizando o pouco que tem que organizar dentro do kibbutz. Isso enquanto nesse lugar. Agora começamos com o mesmo problema no norte, o Hezbollah, que é exatamente a filial de Irã. Hezbollah, Hamas e todos esses grupos são filiais de Irã se infiltrando no Oriente Médio, começando com Israel, como eu falei antes, e continuando com outros países. Sim, essa é a situação militar. Eu não posso relatar muito o que acontece, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Vocês podem ler exatamente como eu. Então, estamos seguindo, estamos entrevistando o senhor Mário Fishbein, que está relatando o cenário de guerra. Nós estamos aguardando, ele está informando aí que não pode dar muitos detalhes sobre a incursão que ocorrerá. E eu quero, então, comandante Robson Farnaz, continue. Voltamos? Então, já retomamos, por favor, pode prosseguir com a sua resposta até o senhor concluir, por favor. Eu queria antes voltar à pergunta anterior, que eu não consegui responder, enquanto ao antissemitismo, enquanto ao anti-israelismo. Hoje em dia é contra Israel. O que quer dizer? Durante toda a história foi muito fácil matar judeus. Você matava judeus e ninguém reclamava, podia matar milhares, milhões, e ninguém fazia nada, ninguém reclamava. Os judeus não tinham como se defender. O que hoje em dia é o problema do mundo dos antissemitas. Israel é um país que tem força interna e externa. É um país rico, não em riqueza mineral, é rico em tecnologia e muitas outras coisas. E isso, a inveja de como pode ser que os judeus não somente sabem se defender, também sabem contra-atacar. E esse é exatamente o problema do mundo e dos antissemitas. Com a ONU, com todos os países que são contra Israel, são praticamente todos os países no mundo, mas estamos acostumados a isso. O povo judeu sobrevive durante milhares e milhares de anos. Todos os inimigos dos judeus desapareceram na história. Todos, você pode ver um por um. Começando desde a época da Babilônia até os nazistas e mais recentes, exatamente a mesma coisa vai acontecer com Hamas. Exatamente a mesma coisa vai acontecer com Hezbollah. Não temos nenhuma dúvida disso. Mário, vamos... me ouve, né? Existe um amigo meu que morou muito em Israel, ele disse o seguinte, que o Estado de Israel é dividido em áreas com cores de acordo com o grau de periculosidade. Então tem a cor vermelha, laranja, amarela, até chegar no verde. E essas regiões próximas da faixa de Gaza são regiões que são tidas como mais perigosas e, portanto, o preço do terreno ele é mais acessível para uma determinada camada da população. O mesmo se dizendo ali do norte de Israel. Mas houve também, no passado, nos anos 90, atentados terroristas praticados pelo Hamas em terminais de ônibus, se não me engano, em dezembro de 1995. Como é que você faz essa avaliação hoje dessa questão embora Israel esteja acostumado com essa situação, mas o terrorismo é algo que ele intimida na medida que você não sabe quando e onde ele vai atacar. Existe algum tipo de receio nesse momento? Existem áreas em que há uma preocupação maior, em que as pessoas têm um nível de tensão no dia a dia maior, ou isso está mais ou menos uniformizado no território israelense? Mário? Não, aqui não existe essa questão a questão é a seguinte, quanto mais próximo ao centro de Israel, quer dizer, Tel Aviv, Jerusalém, o preço das casas, da propriedade é muito mais caro. Quanto mais longe, que não tanta gente quer morar lá, não é uma questão nova, é uma questão quanto mais longe de Tel Aviv e de Jerusalém, vai descendo o preço. Quer dizer que mais ao sul, quer dizer, perto da faixa de Gaza, sendo um pouco longe do centro,
vai abaixando o preço. Mas ao norte, exatamente a mesma coisa. Nada que ver com o perigo, nada que ver com questões de terrenos que são próximos à faixa de Gaza, tanto assim que estavam vendendo terrenos a poucos quilômetros da faixa de Gaza a um preços bastante altos, e também a mesma coisa do norte. Sim. Mário, o comandante Robson Farinaz vai fazer uma pergunta. Eu queria perguntar a você o seguinte: existe um analista, estrategista americano e israelense, ele é o Joel Rosenberg. Eu não sei se você conhece. Ele fez uma observação de que é possível que, intensificando os ataques do Hezbollah sobre o norte de Israel, o Bibi Netanyahu pode aproveitar para desferir um ataque contra instalações nucleares do Irã. E, nesse caso, poderia ter algum tipo de repercussão. Existe algum tipo de temor de que essa guerra contra o Hamas possa se transformar numa guerra maior, talvez uma guerra por procuração entre Rússia e Estados Unidos, tendo o Irã ali como território? Depois eu vou passar para o Robson Farinazzo. A sua resposta primeiro, por favor. Olha, a quem ainda não percebeu, estamos numa terceira guerra mundial. Vocês podem acreditar, essa é uma guerra mundial, que é uma guerra de religiões. Sim? Guerra de religiões e uma guerra de ideologias, que podem ser ideologias comunistas, ideologias de religião, qualquer coisa assim. Estamos numa terceira guerra mundial. Israel é à frente. Israel é à frente. Se Israel perder a batalha, quer dizer, Israel deixar de existir, a guerra mundial vai continuar para outros lugares. Vocês têm que entender isso. E quem ainda não entendeu, começa por dentro da cabeça que estamos na terceira guerra mundial e aqui é à frente. Israel tem que se defender, porque Israel, vocês podem ver o que existem as profecias que vocês podem ver mesmo nos evangelhos, as profecias do fim do mundo, a batalha final, Armagedon, onde vai ser. Sim, vocês podem pesquisar, exatamente aqui. A guerra entre o bem e o mal. O bem vai ganhar, não existe outra maneira, o bem vai ganhar. Se nós perdemos essa guerra, o mundo, como nós conhecemos hoje em dia, vai deixar de existir completamente. Vai ser um mundo de fundamentalistas, vai ser um mundo de comunistas de extremo, vai ser um mundo de Putin, vai ser um mundo de chineses, vai ser um mundo de norte-coreanos, vai ser um mundo de Irã, e vocês podem ter a ideia exatamente que poderia, a mesma coisa que a Alemanha, o Japão e os aliados tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Exatamente nessa situação que nós estamos. Mário, realmente, o Robson Farinaz vai perguntar, esse início de século, infelizmente, está muito parecido com o início do século passado, quando em 1914 explodiu a Primeira Guerra Mundial, Estados se armando, aquelas rivalidades, a tensão. É muito triste a história se repetir como tragédia. Meu querido Robson Farinaz, a sua pergunta para Mário Ricardo Fishbein. Senhor Mário, o senhor trabalha como guia ligado ao turismo em Israel, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, porque a situação é bastante ruim para o turismo israelense, né? O senhor está vendo tudo isso daí? Porque eu acredito que o turismo em Israel ele tem um peso razoável na economia, né? Como é que fica isso daí com essa crise toda? Olha, enquanto a economia de Israel, o turismo tem menos de 4% dentro da economia. É uma parte bastante grande, aqui vem milhões e milhões e milhões de turistas todos os anos, mas a maior parte do ingresso do país é tecnologias, agriculturas e tal e tal. Enquanto o turismo atualmente está totalmente cancelado. Sim, totalmente cancelado. Todos os grupos que eu tinha um grupo aqui comigo, que eles chegaram na sexta-feira, no sábado começou a guerra, eles tiveram que ir embora, claramente. Eu falei, vocês têm que ir daqui, não sabemos como vai continuar isso. Eles foram no avião da FAB, vieram, esse foi o primeiro voo, eles voltaram ao Brasil. Todos os grupos que eu tinha pessoalmente, sim, estou falando de mim, mas todos estamos na mesma situação, todos os guias estamos na mesma situação, principalmente com turistas, todos os grupos estão cancelados.
E pessoas que já estão cancelando também, pessoas que tinham que vir em janeiro, também já estão cancelando. E assim, segue e tal, não sabemos quando o turismo vai retornar, não sabemos quando a situação se vai estabilizar, ficar mais estável. Israel é perfeitamente aceitável que as pessoas não queiram vir a um país que está em estado de guerra. Mário Ricardo Fishbein, nós agradecemos bastante a sua entrevista e sobretudo, por ter sido a primeira entrevista e atendendo aqui a Jovem Pan, o Linha de Frente. Uma boa noite para você e a toda a sua família. Uma palavra. Pois não? A minha sobrinha, falando enquanto a minha sobrinha, me perguntaram se eu tinha alguma esperança que por ela ser filha de brasileira, que ela se salvasse. Eu tinha uma esperança que ela se salvasse por ela ser pacifista, por ela ser uma pessoa inocente. Não por ser filha de brasileira, não por ser israelense, nada por isso. E essa última. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, uma boa noite.